Léo Major, o batedor caolho que libertou uma cidade inteira sozinho. Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, pelo esforço canadense, um soldado se destaca entre todos os outros, Léo Major. Era um canadense francês de Montreal, Canadá. Em 1940, aos 19 anos, ele se alistou no Le Régiment de Lichardière do exército canadense. O brasão destaca sua fama de combatentes, com 2 metralhadoras Vickers cruzadas e um castor segurando uma flor de lis. O soldado Léo Major participou do dia D na Normandia, França, em 6 de junho de 1944. Logo de cara, ele se destacou como batedor atrás das linhas inimigas ao capturar o semi-lagarta de comunicações alemão cheio de livros de códigos secretos. Depois, ele forçou a tripulação capturada a dirigir o Hanomag até as linhas aliadas, mas foram alvejados por canhões antitanque britânicos e canadenses. Léo teve que subir em cima do veículo para fazê-los parar de atirar enquanto se aproximavam, e depois comentou como estava feliz que os soldados britânicos e canadenses não sabiam atirar. Quando o oficial inglês pediu para Léo entregar o Hanomag, Léo recusou imediatamente, dizendo que foi um homem de Quebec que o capturou, então ele foi entregue ao regimento Chaudière. Sua guerra quase terminou alguns dias depois, quando ele estava fazendo o reconhecimento à frente de sua unidade. Léo encontrou inesperadamente uma unidade de elite da Waffen-SS patrulhando. No tiroteio, ele matou 4 inimigos, mas um deles, mesmo ferido, lançou uma granada de fósforo que feriu gravemente o olho esquerdo de Léo. Léo foi encaminhado a um hospital de campanha para tratamento. Léo teve que usar um tapa-olho enquanto seu olho se recuperava e comentou como parecia um pirata. Notavelmente, ele recusou ser mandado para casa, afirmando que só precisava de um olho bom para mirar com um rifle. Ele logo retornou à linha de frente e seguiu como batedor e atirador de elite de sua unidade. Após retornar ao serviço em outubro de 1944, ele participou da Batalha do Escalda, na Holanda, que durou um mês com combates intensos e desembarques anfíbios. Durante a longa batalha, o comandante de Léo mandou que ele localizasse os 50 zumbis desaparecidos em uma patrulha anterior. Zumbi era uma gíria dos voluntários canadenses para recrutas desmotivados e inexperientes na guerra. Léo estava fazendo o reconhecimento sozinho, como sempre usando tênis de educação física em vez de botas pesadas. Ele estava atrás das linhas inimigas, no escuro e sob chuva gelada, resmungando. Estou congelado e molhado por sua causa, então você vai pagar. Encharcado até os ossos e sem encontrar os zumbis, ele acabou encontrando uma guarnição de tropas regulares alemãs dormindo em trincheiras que haviam cavado o dia todo. Ao ver um oficial alemão roncando, Léo o acordou, apontou sua metralhadora Sten e sinalizou para que ordenasse aos soldados que o seguissem. Um soldado levantou seu rifle e foi morto a tiros por Léo, seguido por outros 3 que também entraram no tiroteio. Em seguida, ele gritou "Achtung, Handenhoch!" e a guarnição rapidamente se rendeu. Sozinho, ele marchou com 93 soldados alemães para as linhas aliadas, mas no caminho eles foram atacados por tropas da Waffen-SS, que operavam uma bateria de artilharia de uma vila vizinha, que ficaram furiosos ao ver seus compatriotas se rendendo. Isso deixou uma impressão duradoura em Léo. A unidade da Waffen-SS conseguiu matar e ferir vários dos prisioneiros alemães antes de ser repelida por um tanque Sherman aliado. Léo entregou 93 prisioneiros alemães ao comandante, que ficou sem palavras. Por seu ato de bravura, Léo foi condecorado com a Medalha de Conduta Distinta, que é a segunda mais alta honraria britânica e da Commonwealth, ficando atrás apenas da Cruz Vitória. Surpreendentemente, ele recusou a medalha, pois considerava o general Montgomery que a entregaria, incompetente e sem condições de lhe conceder a honraria. Em fevereiro de 1945, na Renânia, Alemanha, o transporte blindado Bren de sua unidade atingiu uma mina, destruindo o veículo e matando todos, exceto Léo. Ele sofreu ferimentos graves, quebrou seriamente os 2 tornozelos, 4 costelas e as costas em 3 pontos. Léo novamente recusou ser enviado de volta para casa e, após um breve período em um hospital belga, retornou à sua unidade a tempo para o ataque final para libertar a Holanda dos últimos ocupantes alemães. Em 13 de abril de 1945, os aliados se preparavam para atacar Zwolle, mas não sabiam a força ou a posição das tropas alemãs na cidade. Naquela noite, Léo e seu amigo, o cabo Willy Arsenal, se voluntariaram para fazer um reconhecimento da área.
A cidade seria bombardeada pela artilharia aliada, algo que Léo e Willie queriam evitar. Ao se aproximarem da cidade silenciosa, os alemães viram Willie após o barulho da bolsa de granadas, e ele foi morto por tiros de metralhadora inimiga. Léo eliminou 2 deles, mas os outros fugiram em um veículo. Em seguida, ele pegou a metralhadora estendo o amigo, uma bolsa extra de granadas e então colocou o corpo sem vida dele de lado. Léo ficou tão furioso que atacou sozinho a noite toda, usando submetralhadora e bolsas de granadas. Ele sequestrou um carro de reconhecimento alemão, desarmou o motorista e pegou sua MP-40, somando uma terceira submetralhadora ao arsenal. Léo pediu ao motorista para levá-lo a um hotel e depois entrou em um bar. Léo desarmou um oficial alemão que falava francês e avisou que a cidade seria bombardeada pela artilharia canadense, causando baixas militares e civis alemãs. O oficial entendeu e, de boa fé, Léo devolveu a pistola, permitindo que ele partisse na esperança de que evacuasse suas tropas em vez de se reagrupar e atacar. Léo percorreu a cidade por horas à noite, atirando em unidades alemãs, lançando granadas e fazendo o máximo de barulho possível. A ideia dele era confundir o inimigo, fazendo-os acreditar que estavam sendo atacados por uma força aliada muito maior invadindo a cidade. Ele seguiu matando ou capturando defensores alemães enquanto avançava de rua em rua, usando o rio e a igreja como referência para não se perder. Sempre que tinha prisioneiros suficientes, geralmente entre 8 e 10, ele os levava para as linhas aliadas e os deixava lá antes de voltar à cidade para continuar o ataque sozinho. Acredita-se que ele tenha feito isso cerca de 10 vezes. 4 vezes durante a noite, ele teve que invadir casas de civis para descansar. Embora tenham ficado apavorados com sua aparência inicial, uma vez que entenderam que ele era canadense, eles cuidaram de Léo. Durante seu ataque, ele também atacou e incendiou a sede da Gestapo, aumentando ainda mais a confusão. Depois, ao achar a sede da SS, ele entrou em tiroteio e matou 4 oficiais da SS. Mais tarde, Léo encontrou por acaso um grupo de moradores, incluindo o policial Frick Kuiper. Todos esses homens eram membros secretos da resistência holandesa. Léo explicou que a cidade estava liberada. Então o grupo foi até a prefeitura e trouxe os civis para as ruas. Às 4h30 da manhã, a guarnição alemã havia fugido da cidade e Léo havia libertado Zuol sozinho. Léo recuperou o corpo de Willie Arsenal e retornou à sua unidade que ainda não havia avançado para a cidade. Naquela manhã de 14 de abril, as forças aliadas entraram na cidade sem disparar um tiro e sem a perda de vidas civis pelo bombardeio planejado, graças à coragem extraordinária de Léo na noite anterior. Por seu heroísmo além do dever, ele foi novamente condecorado com a Medalha de Conduta Distinta, e desta vez ele a aceitou. Após a guerra, Léo saiu do exército e voltou ao antigo trabalho de encanador. Com o início da Guerra da Coreia em 1950, o exército canadense juntou-se às forças das Nações Unidas para combater a invasão comunista chinesa e norte-coreana à Coreia do Sul. Léo, com apenas 29 anos, já era considerado veterano e foi recrutado para voltar ao exército como membro de uma equipe especial de batedores e atiradores de elite. Em novembro de 1951, comunistas tentaram tomar um terreno elevado estratégico a 64 km de Seul, capital da Coreia do Sul. Os combates ocorreram em torno da colina 355 de importância vital, apelidada de Pequena Gibraltar, e da colina 277. As tropas chinesas haviam capturado a colina dos americanos e Léo deveria recapturá-la e mantê-la sob controle. Os combates duraram dias, e o comandante canadense, tenente-coronel Jacques Dextra, declarou: "No caso de o batalhão ser atacado, não haverá retirada, nenhum pelotão será dominado e não haverá pânico." Na batalha, Léo liderou 18 homens, repelindo divisões chinesas sob forte bombardeio de artilharia e morteiros por 3 dias. Mesmo ordenado a recuar após o contra-ataque chinês, Léo se recusou. Em vez disso, ele exigiu que o comandante do pelotão de morteiros, capitão Charlie Forbes, lançasse fogo de morteiro sobre o inimigo. O fogo de morteiro era tão próximo que o comandante ouvia as explosões enquanto Léo falava no rádio, e tão intenso que os canos dos morteiros entortaram pela cadência dos disparos. Por sua coragem e liderança, Léo recebeu outra medalha de conduta distinta por capturar e manter a colina-chave. Léo foi o único canadense a ganhar a medalha de conduta distinta em 2 guerras.
Ele viveu uma vida tranquila depois disso e em 2008, aos 87 anos, faleceu, após ter sido casado por 57 anos e ter 4 filhos. Temos um Black Hawk caindo. Entendido, abatido. Um comboio dos Estados Unidos está sendo atrasado após ser forçado a navegar pelas ruas de Mogadíscio, na Somália, superando obstáculos colocados pela milícia somali. Enquanto aguardam a chegada deles, os combatentes somalis começam a convergir para a área, com um helicóptero Black Hawk pairando, tornando-se um alvo perfeito. Um deles abre fogo com um lança-mísseis. Às 16 horas e 20 minutos, um míssil atinge o Black Hawk Super 61, pilotado por Cliff Wolcott e Donovan Briley, que começa a girar fora de controle e cai em direção ao solo. Ambos morrem no impacto e o resto da tripulação fica gravemente ferido. Imediatamente, a operação se transforma em uma missão de resgate, com as forças dos Estados Unidos desviando para o local da queda. No início dos anos 1990, a fome atingiu a Somália e a violência dos clãs dificultava a ajuda. Em 1992, uma operação de manutenção da paz liderada pelos Estados Unidos, chamada Operação Restauração da Esperança, foi iniciada, tentando levar ajuda humanitária ao país africano. Apesar desses esforços, o senhor da guerra, Mohamed Farah Idid, continuou a atacar os trabalhadores da ONU. Em resposta, a Operação Serpente Gótica, depois chamada Batalha de Mogadíscio, foi lançada para capturar ou eliminar Aidid e seu alto comando. No dia 3 de outubro, com base em informações reunidas sobre uma reunião entre Idid e seus tenentes no Hotel Olímpico, a Força-Tarefa Ranger, composta por membros do Regimento Ranger 75, operadores da Força Delta, tripulações de helicóptero do Regimento de Aviação de Operações Especiais 160 e outros integrantes das Forças Especiais, lançou uma missão de captura rápida. Era um plano simples que deveria ter levado 30 minutos. Foi aí que as coisas saíram do controle. 16h40, com o foco no helicóptero abatido, tudo piorava. 20 minutos depois, outro disparo de lança-mísseis acerta o Black Hawk Super 64, pilotado por Mike Duran e Ray Frank. Após atingir o rotor de cauda, o helicóptero ainda se mantém no ar, mas o rotor se desintegra e o Black Hawk cai. O helicóptero em queda atinge cabanas antes de parar bruscamente. Durante o impacto, Durant desmaiou. Recuperando os sentidos algum tempo depois, ele vê Frank sentado na porta do Black Hawk acidentado, se empurrando para fora. Essa foi a última vez que ele viu seu copiloto, o destino dos outros tripulantes ainda é desconhecido. Durant não consegue se mover, o impacto fraturou seu fêmur e esmagou várias vértebras. Resignado, ele remove o capacete, luvas e relógio sem saber o motivo e pronto para se defender, ergue a MP5 aguardando o pior. Nesse momento, ele recebeu ajuda inesperada. O sargento Gary Gordon nasceu em 1960 e cresceu em Lincoln, Maine. Aos 18 anos entrou no exército e após missão com o 10º Grupo de Forças Especiais foi para a Força Delta. O sargento Randy Sugar nasceu em 1958 em Lincoln, Nebraska. Ele se alistou no exército enquanto ainda estava no ensino médio, chegando a conquistar o distintivo de Ranger antes de deixar o serviço. Ele se tornou Ranger antes de ser designado à Força Delta. Durante a Operação Serpente Gótica, ambos deveriam permanecer no ar a bordo do Black Hawk Super 62, fornecendo cobertura de atirador enquanto a operação estava em andamento. Após o Super 64 ser abatido, o foco principal era chegar ao local da queda do Super 61. Com muitos milicianos somalis indo aos destroços do Super 64, uma coluna de resgate é enviada ao local. Apesar da forte resistência ter frustrado essa e outra investida da 10ª Divisão de Montanha às 16h42, sem ajuda para o Black Hawk abatido, Gordon e Sugar pediram para entrar e proteger os sobreviventes. O pedido é negado, os comandantes dizem que eles serão mais úteis na cobertura aérea. Mais importante ainda, porém, eram as probabilidades. 2 atiradores de elite da Delta contra quase metade da cidade, todos sabiam que era uma missão suicida. Eles perguntam novamente, cientes de que o tempo reduzia as chances da tripulação abatida. Após 3 tentativas, o pedido é enfim aprovado. Super 62 pousa a 100 metros da queda e Sugar e Gordon saltam. Um terceiro homem da equipe deles, o sargento de primeira classe Brad Hollings, permanece a bordo do Black Hawk, usando a metralhadora montada na porta para dar cobertura aérea, assumindo o lugar do chefe de equipe que foi ferido. Quando chegam ao local da queda, Gordon e Sugar retiram Durant do helicóptero e posicionam os outros membros da tripulação da melhor forma possível em um perímetro defensivo.
Embora haja alguns relatos de que eles já estavam mortos quando os atiradores de elite da Delta chegaram, Durant tinha a impressão de que eles estavam prestes a ser resgatados e que um comboio ou helicóptero iria buscá-los em breve, embora isso não fosse verdade. O Super 6-2 segue circulando o local da queda, com Rawlins operando a metralhadora e cobrindo a área até ser atingido por um lança-mísseis e tiros de armas leves. Rawlins teve sua perna arrancada, e tanto o piloto, chefe de operações Mike Golfina, quanto o copiloto Jimmy Acone também ficaram feridos. Com danos graves ao helicóptero, eles precisam se retirar do combate. Sem cobertura aérea, Gordon e Sugart dependeram só de suas armas para enfrentar o que parecia ser a cidade toda. Como Força Delta, tinham mais liberdade para escolher armas que outros soldados. Gordon usava um CAR-15, uma versão de cano curto do M16, de calibre 5.56. Sugart queria algo mais robusto, então foi para a batalha com o M14, um fuzil mais antigo, mas de calibre 7.62, com maior poder de parada e usava uma mira aim-point para melhorar a precisão. Essas armas, junto com suas armas secundárias, eram as únicas coisas protegendo o Black Hawk abatido agora. A próxima sequência de eventos não está clara, já que Mike Durant foi a única testemunha. Mas o que está claro é que Gordon e Sugart lutam ferozmente, mantendo os somalis afastados apesar de estarem em grande desvantagem numérica. O treinamento como atiradores de elite os torna proficientes, mas o número de inimigos os fez gastar munição rapidamente. Durant faz o possível com sua MP5 enquanto a batalha segue e a munição acaba. Durante a luta, os homens vasculham o Black Hawk abatido, recolhendo toda a munição e arma funcional encontrada. Isso não bastou. Há pedidos urgentes de ajuda no rádio. Há sinais de uma força de reação vindo, mas isso nunca acontece. 17h40. Existe controvérsia sobre o que ocorreu depois. Relatórios oficiais afirmam que Sugart foi morto primeiro e que Gordon deu a Durant seu rifle com as últimas balas que tinha. Alguns dizem que Gordon foi o primeiro atingido. Durant recebeu o CAR-15 e é muito improvável que Sugart entregasse seu valioso M14. Uma testemunha lembra de ouvir Sugart pelo rádio nesse momento. Um deles morre e o outro pega o fuzil caído, entregando-o a Durant, que estava paralisado. Ele simplesmente disse, boa sorte, e então voltou para a luta. Pouco depois, Durant ouve Sugart gritar de dor e silenciar. Relataram que Gordon e Sugart mataram 24 combatentes somalis e feriram vários outros em sua última resistência, embora isso não possa ser confirmado. A multidão de somalis invadiu o local da queda e Mike Durant foi feito prisioneiro. Ele seria libertado 2 semanas depois. Por se sacrificarem para salvar companheiros, o primeiro sargento Gary Gordon e o sargento de primeira classe Randy Sugart receberam póstumamente a Medalha de Honra do Congresso, sendo os primeiros desde a Guerra do Vietnã. Eles também receberiam outras honrarias, como ter a cidade cenográfica do Centro de Treinamento de Prontidão Conjunta nomeada em sua homenagem. Durante a batalha, 18 americanos morreram e vários ficaram feridos. Mesmo em meio ao caos, Gordon e Sugart se destacaram, apenas 2 entre os muitos homens corajosos que avançaram quando o destino chamou. O boi não é verde que entrou em fúria sozinho, Roy Benavidez, a Guerra do Vietnã. Roy Benavidez teve uma infância difícil, pois perdeu ambos os pais. Ele era intimidado na escola por ser de origem iaqui e mexicana e precisou sair na 8ª série para ajudar a família. Aos 19 anos, Benavidez entrou no exército e serviu na Guerra da Coreia pela Guarda Nacional do Texas. Ele se casou com Hilaria Lalacoy Benavidez em 1959 e concluiu o treinamento de paraquedista, sendo designado para a Divisão Aerotransportada 82. Em 1966, o sargento Roy Benavidez estava no hospital após pisar em uma mina. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria. Ele foi enviado ao Vietnã em 1965 como conselheiro das tropas ARVN. Benavidez conduzia sozinho uma operação secreta para reunir provas de que tropas norte-vietnamitas se passavam por Vietcongs. Durante patrulha em uma trilha estreita disfarçado de guerrilheiro Vietcong, ele pisou em uma mina terrestre. Algum tempo depois, um esquadrão de fuzileiros navais encontrou Benavidez. Inicialmente, eles acharam que era uma armadilha, mas ficaram surpresos quando o viraram e descobriram que o homem de pijama Vietcong era hispânico e usava plaquetas de identificação do Exército dos Estados Unidos. Ele logo foi levado ao hospital. 2 meses depois, nos Estados Unidos, Benavidez recuperou-se e acordou. As memórias voltaram para ele. O médico disse que ele nunca mais andaria. Sua coluna foi danificada e o cérebro chacoalhou no crânio.
Mesmo de cadeira de rodas, Benavidez implorou aos médicos para não ser dispensado. O exército era sua vida. Determinado, Benavidez levantava-se da cama noite após noite, arrastando-se até a parede e colocando peso sobre as pernas. Por semanas ele suportou a dor e foi além do esperado, surpreendendo os médicos. 6 meses depois, com o apoio de sua esposa Lala, Roy Benavidez saiu andando do hospital. Prometeram-lhe apenas um trabalho administrativo em Fort Bragg, Carolina do Norte, mas, determinado e treinando diariamente, ele se qualificou para as Forças Especiais, os Boinas Verdes. Ele seria designado ao destacamento B-56, 5º Grupo de Forças Especiais Aerotransportadas, 1ª Força Especial. 6 horas no inferno. Agora era 1968. O sargento Roy Benavidez, agora chamado Tango Mike Mike, retornou ao Vietnã. Ele estava de folga na igreja, mas sua mente seguia presa à conversa frenética do rádio nas linhas de frente. Em Loc Ninh, Vietnã, perto da fronteira com o Camboja, uma equipe de reconhecimento das Forças Especiais com 12 homens, incluindo os amigos Sargento Leroy Wright, Sargento Lloyd French Musso, especialista Ryan O'Connor e 9 montanhares do programa Grupo de Defesa Civil Irregular, ou CIDG, foi cercada por um batalhão de 1.000 soldados norte-vietnamitas experientes. Todos na unidade já tinham sido feridos ou mortos em combates, e 3 helicópteros de resgate falharam devido ao intenso fogo inimigo. Quando os helicópteros voltaram, estavam crivados de balas. O atirador Michael Craig, de 19 anos, foi baleado várias vezes e morreu nos braços de Benavidez. Benavidez jamais deixaria seus amigos na selva. Benavidez pulou em um helicóptero que estava voltando para a missão, se voluntariando tão rápido que não teve tempo de pegar seu M16. Então estava armado apenas com uma faca Bowie e suprimentos médicos. Benavidez descreveu como se estivesse no piloto automático. Ao se aproximar da zona de extração, Benavidez percebeu que seus colegas estavam muito feridos para correr até o helicóptero. Havia tanto fogo inimigo que o piloto Larry McKibben precisou fazer zigue-zagues para desviar, mas ainda assim forneceu cobertura e fogo. Benavidez pulou com uma bolsa médica, correu pela selva até os feridos sob fogo inimigo, levando um tiro na perna que pensou ser um espinho. Ele achou Musso primeiro, encostado em uma árvore com o olho arrancado por um tiro e pendurado na bochecha, mas ainda assim determinado a revidar. Os soldados do CIDG estavam ensanguentados e foram socorridos da melhor forma. Benavidez levou todos para uma posição defensiva, direcionou o fogo ao inimigo e aplicou morfina nos feridos. Em seguida, ele viu O'Connor e um intérprete do CIDG, aos quais fez sinal para que se aproximassem dele. Mas os tiros recomeçaram e eles se abrigaram. Outro tiro acertou Benavidez na coxa. Com adrenalina, ele lançou fumaça verde de um quibom para sinalizar o resgate. Enquanto todos embarcavam no helicóptero, ele cobriu O'Connor e o intérprete com uma AK-47, enquanto rastejavam até a aeronave. Benavidez agora buscava o líder da equipe, Sargento Leroy Wright, morto e portador de informações que não podiam cair com o inimigo. Benavidez achou o corpo dele e o arrastava para o helicóptero quando foi baleado no abdômen e atingido nas costas por estilhaços de granada, ficando inconsciente. Ao acordar, Benavidez foi forçado a abandonar o corpo do amigo morto. O desastre já havia ocorrido. O helicóptero havia caído no chão devido ao fogo inimigo. O piloto, McKibben, estava morto. 5 homens a bordo, incluindo Musso, sobreviveram, assim como O'Connor e o intérprete, que não embarcaram no helicóptero. Benavidez os tirou dos destroços, aplicou morfina, montou um perímetro ao redor do local do acidente e chamou forte apoio aéreo dos F-100 acima, que lançaram napalm sobre a posição inimiga. Quando os jatos ficaram sem combustível e partiram, o fogo de metralhadora inimigo recomeçou. Benavidez deu a O'Connor uma terceira dose de morfina e levou outro tiro na perna. A posição deles estava cercada por soldados norte-vietnamitas. Parecia sem esperança. Por fim, um helicóptero os resgatou. Benavidez e a equipe de resgate levaram os feridos ao helicóptero, mas a zona de pouso seguia sob fogo norte-vietnamita, tanto que 2 foram baleados nas costas ao rastejarem até lá. Ferimentos de estilhaços no rosto deixaram a visão de Benavidez turva devido ao sangue nos olhos. Quando foi buscar Musso, um soldado norte-vietnamita bateu o fuzil na cabeça e no maxilar de Benavidez e cortou seu braço com a baioneta. Ele gritou para O'Connor atirar, mas ele estava sob muita morfina para reagir. Benavidez sacou sua faca Bowie e matou o soldado norte-vietnamita a facadas.
Depois ele levou Musso ao helicóptero e matou mais 2 soldados norte-vietnamitas com uma AK-47, pois estavam fora do alcance do atirador lateral. Ele fez outra viagem para buscar o intérprete e destruir material confidencial, ainda com a visão turva de sangue. Só então ele permitiu que os outros o puxassem para dentro do helicóptero, sendo o último homem a deixar o campo de batalha. Nesse momento, o tiro que atingiu seu abdômen havia exposto seus intestinos que ele tentava segurar com as mãos. O helicóptero, muito danificado pelos tiros e sem instrumentos, conseguiu decolar. Quando pousaram, os feridos foram descarregados e examinados um por um. Aconteceu que Benavidez até carregou 3 soldados inimigos mortos no helicóptero, caso eles tivessem materiais confidenciais. Eles foram deixados de lado, assim como Benavidez, que não podia se mover ou falar devido à mandíbula quebrada pela coronhada. O sangue sobre seus olhos havia colado suas pálpebras e com 37 ferimentos de baioneta, bala e estilhaços por todo o corpo, ele parecia morto. Médicos começaram a colocá-lo em um saco para cadáver e fechá-lo, até que um amigo o reconheceu. Esse é o Roy. Esse é Roy Benavidez. O médico disse que não havia nada que pudesse ser feito, mas Benavidez reuniu suas últimas forças e cuspiu no rosto do médico, fazendo o médico dizer: "Acho que ele vai sobreviver." Ele foi levado de avião ao Japão para cirurgia intensiva e depois ao centro médico do exército Brooke, em Fort Sam Houston, onde ficou quase um ano. Roy Benavidez sobreviveu 6 horas no inferno e salvou 8 vidas. O comandante de Benavidez o indicou para a Cruz de Serviço Distinto porque o processo da Medalha de Honra seria bem mais demorado, e ele não sabia se Benavidez sobreviveria até recebê-la. Em 24 de fevereiro de 1981, o presidente Ronald Reagan concedeu a Roy Benavidez a Medalha de Honra. Reagan disse que se a história do heroísmo dele fosse um roteiro de filme, ninguém acreditaria. Benavidez afirmou: "Os verdadeiros heróis são quem deram a vida pelo país. Não gosto de ser chamado de herói. Apenas fiz o que fui treinado para fazer." O primeiro sargento Roy Benavidez morreu em 29 de novembro de 1998, aos 63 anos. O cerco de Jadotville, de 13 a 17 de setembro de 1961. O cerco de Jadotville, de 13 a 17 de setembro de 1961, foi uma ação militar esquecida das forças de paz irlandesas da ONU durante a crise do Congo. É a história de 155 soldados da Companhia A, 35º Batalhão do Exército Irlandês, que lutaram contra um inimigo em número muito superior durante 5 dias, enquanto estavam cercados em uma região hostil. Como eles se renderam apenas quando ficaram sem água, comida e munição, o registro do heroísmo deles foi mantido escondido por mais de 50 anos. A crise do Congo começou em 1960, no mesmo ano em que o país declarou independência após quase um século de domínio belga. Em poucos meses, o governo central perdeu o controle quando Katanga, liderada pelo primeiro-ministro Moise Tshombe, declarou independência, seguida por Kasai, província oriental, e Leopoldville. Katanga era a região mais rica do Congo e tinha grande importância para o futuro do país por seus vastos recursos minerais. Sem conseguir lidar com separatistas e o exército belga ainda presente, o governo da República do Congo, liderado por Kasa-Vubu e Lumumba, pediu ajuda às Nações Unidas. Em julho de 1960, foi criada a Operação das Nações Unidas no Congo, ou ONUC. Forças de paz da ONU da África, Ásia e Europa foram enviadas para monitorar a retirada das tropas belgas e proteger os civis no país. O contingente irlandês, junto com os soldados suecos e indianos, foi enviado para a região disputada de Katanga. A sede da ONU foi estabelecida na capital da província, Elizabethville. O quartel-general enviou uma unidade para Jadotville, a quase 130 quilômetros, com a missão de proteger a população belga local. Jadotville tinha grande importância estratégica devido à mina de Chinkorobwe próxima. Era uma das maiores minas de urânio do mundo. Essa mina forneceu o urânio usado nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Embora as forças da ONU devessem proteger a população local, era claro que não eram bem-vindas. Nem nativos nem belgas favoráveis aos secessionistas de Katanga aprovavam a base da ONU na cidade. O comandante da Companhia A do 35º Batalhão do Exército Irlandês, em Jadotville, Pat Quinlan, estava bem ciente da situação. Como precaução, ele mandou construir um perímetro defensivo em torno da base.
Eles foram instruídos a cavar trincheiras profundas, estocar água e carregar suas armas o tempo todo. Os dias seguintes mostrariam quão boa foi essa preparação. Em 13 de setembro de 1961, a ONUC iniciou a Operação Mortor contra as forças de Katanga. Com isso, a ONU apoiou diretamente o governo central do Congo. A resposta dos catangueses foi imediata, como se eles já soubessem da ofensiva da ONU antes mesmo de acontecer. O que era para ser uma ofensiva rápida de 2 horas para acabar com a secessão, acabou durando de 13 a 21 de setembro, marcando a transformação de uma missão de paz em guerra entre a ONU e o Katanga. No mesmo dia, às 7h40, enquanto quase todos os soldados irlandeses estavam na missa, a Gendarmeria de Katanga atacou a base de Jadoville. Os soldados irlandeses foram salvos ao serem notados por Billy Reddy, que estava de guarda naquela manhã. O soldado Red deu um tiro de advertência e avisou a unidade. Como os soldados irlandeses da base foram orientados a portar armas, ocuparam suas posições de imediato. As gendarmerias de Katanga atacaram a base da ONU com 3 a 4 mil homens. A maioria eram soldados inexperientes da tribo Luba, mas também havia colonos belgas e mercenários experientes da França, Bélgica e Rodésia. Eles tinham várias armas leves, além de apoio de morteiros de 81mm e canhões franceses de 75mm MLE 1897. Eles contavam com apoio aéreo de um Fuga Magister modificado. O jato ganhou metralhadoras e bombas sob as asas, essenciais no ataque aos soldados irlandeses de manutenção da paz. As forças de Katanga recebiam financiamento do cartel anglo-belga Union Minière de Haute-Katanga, empresa secreta que fornecia grande parte do cobre, cobalto e urânio mundial. Quase 160 soldados irlandeses armados só com armas leves defendiam a base. A maioria dos soldados usava fuzis semiautomáticos FAL e Lee Enfield, número 4 britânicos. Eles também estavam armados com algumas metralhadoras leves Bren, metralhadoras leves suecas, Carl Gustav e metralhadoras Vickers. O pelotão de apoio tinha morteiros de 60mm. Os irlandeses, porém, contavam com a habilidade superior de comando do Major Quinlan. A maneira como ele liderou seus homens durante 5 dias de cerco foi nada menos que genial. Quando o ataque começou, a atenção dos soldados irlandeses e o perímetro defensivo permitiram repelir facilmente a primeira onda. Após o primeiro ataque e algumas horas de silêncio, uma nova onda veio com bombardeio de morteiros e canhões. Novamente, os irlandeses entrincheirados resistiram ao ataque, sofrendo poucos feridos. O que o Major Quinlan percebeu no primeiro dia foi que seu perímetro estava muito amplo. Durante a noite, ele recuou seus homens e cavaram novas trincheiras em outra posição. A nova posição permitiu aos irlandeses uma defesa melhor, pois era elevada e oferecia visão total dos arredores. Na manhã seguinte, começou um novo bombardeio, mas nas trincheiras anteriormente abandonadas. No mesmo dia, os atacantes pediram apoio aéreo. Quando o inimigo Fuga Magister sobrevoou a base, os soldados irlandeses pensaram que era um avião da ONU. Logo depois, os jatos bombardearam as posições irlandesas, destruindo veículos e impedindo a retirada. Ataque após ataque em ondas se seguiram. Apesar de os gendarmes de Katanga se aproximarem, os irlandeses repeliram todos os ataques e causaram grandes baixas ao inimigo. Os morteiros irlandeses também conseguiram silenciar a artilharia de Katanga. Com suas forças severamente reduzidas, os katangueses pediram um cessar-fogo. O Major Quinlan concordou, pois também queria ganhar tempo e esperar os reforços da ONU. O quartel-general em Elizabethville enviou 500 soldados irlandeses, suecos e gurkhas indianos para ajudar Jadoville, mas eles foram atacados por mercenários de Katanga no caminho. Soldados sitiados receberam água por helicóptero, que pousou na base sob forte fogo. Porém, a água estava imprópria, pois foi armazenada em recipientes de gasolina. Com o tempo, a situação dos soldados irlandeses piorou, pois as forças de Katanga romperam o cessar-fogo e seguiram atacando. Os soldados irlandeses estavam lentamente chegando ao fim de sua munição e, ainda pior, de comida e água. Sem receber mensagens do quartel-general sobre reforços ou ordens, o Major Quinlan decidiu se render. Antes da rendição, seus homens mataram 50 mercenários, mais de 300 gendarmes de Katanga e feriram mais de 1000. As baixas irlandesas foram só 5 soldados feridos. Após 5 dias de combate, eles não tinham mais condições de continuar lutando. Em 17 de setembro, o Major Quinlan fez acordo de cessar fogo com os katangueses em Jadoville.
O acordo resultou no desarmamento dos soldados irlandeses que foram enviados ao cativeiro. Nas 3 primeiras semanas e meia de cativeiro, os soldados irlandeses foram bem tratados, pois os catangueses evitavam má publicidade. Eles queriam trocar prisioneiros por uma promessa de cessar-fogo da ONU dos Estados Unidos. Com a gendarmeria supervisionando os prisioneiros de guerra irlandeses, o tratamento piorou, mas depois eles foram trocados por soldados catangueses detidos pela ONU. Após a libertação, os soldados da Companhia A do 35º Batalhão Irlandês retornaram a Elizabethville, onde permaneceram até o fim de sua rotação. Em dezembro de 1961, eles retornaram à Irlanda, após serem substituídos pelo 36º Batalhão Irlandês. Os soldados de Jadotville foram recebidos com condenação, não com louros. Apesar de a Companhia A resistir a um inimigo mais forte, oficiais do exército desaprovaram que o Major Quinlan tenha deposto as armas. O fato de que a unidade ficou sem munição, comida e água, e de que a estrutura de comando foi a que falhou, foi ignorado. Após mais de 40 anos, os homens da Companhia A do 35º Batalhão foram reconhecidos por sua bravura no cerco de Jadotville. O Major Quinlan foi postumamente isentado de todas as acusações de má conduta militar. Em novembro de 2005, foi inaugurado um monumento em homenagem aos soldados da Companhia A do 35º Batalhão, no quartel de Custom, em Athlone. John Chapman, o heróico último combate de um homem só que foi registrado em vídeo. Batalha de Takrgar, Afeganistão, 2002. 4 de março de 2002, antes das 5 horas, nas frias e acidentadas terras altas do leste do Afeganistão. Um drone Predator da CIA voa sozinho bem acima, enquanto lá embaixo um único helicóptero do exército dos Estados Unidos faz um pouso forçado no terreno coberto de neve ao lado de uma pequena colina. Um momento antes, quando o helicóptero foi atingido por tiros de metralhadora pesada e disparos de lança-mísseis, o suboficial de primeira classe, Neil Roberts, escorregou e caiu da parte de trás do helicóptero. O sargento John Chapman, controlador de combate da Força Aérea dos Estados Unidos, e 5 membros do Navy SEAL Team 6 desembarcam rapidamente do helicóptero Chinook do Exército dos Estados Unidos. Eles são imediatamente atingidos por fogo inimigo pesado de todos os lados e logo ficam encurralados. Mas como está escuro e o inimigo não possui equipamentos de combate noturno, os disparos são imprecisos. Chapman tenta pedir apoio aéreo sem sucesso, então se separa da equipe e sobe uma encosta, atravessando neve até os joelhos e coxas, rumo a um bunker inimigo. Chapman então rapidamente estabelece comunicação com um avião de ataque AC-130, orientando-o a fornecer apoio aéreo aproximado para a equipe. Ele coordena um helicóptero para extrair a equipe isolada e pede que o AC-130 se una ao drone Mk-1 Predator que já busca Roberts. Chapman entra no bunker inimigo, seguido por sua equipe. O bunker tem 2 insurgentes inexperientes, mas equipados com fuzis AK-47 potentes. Eles atiram descontrolados em sua direção, mas só revelam sua posição sem causar efeito. Ao lado do bunker, perto de uma grande rocha, estava o corpo do primeiro sargento da Marinha Neil Roberts, morto em combate pouco antes. Mais cedo naquele dia, Roberts estava participando da Operação Anaconda, que era uma tentativa de quebrar a resistência do Talibã na região. Seu esquadrão foi criado como equipe de reconhecimento, com apoio do sargento Chapman da Força Aérea dos Estados Unidos como observador. O helicóptero Chinook em que viajavam era um MH-47E de operações especiais, com mais combustível e radar de rastreamento de terreno desenvolvido. O helicóptero avançava à noite para o topo estratégico da montanha de Takrgar, onde montariam um posto de observação para monitorar unidades da Al-Qaeda na área. Enquanto o Chinook voava baixo e rápido, eles foram subitamente atacados a tiros vindos da escuridão por insurgentes inimigos. O helicóptero foi atingido por vários tiros e depois por um foguete propelido por granada, fazendo o Chinook estremecer. O suboficial Roberts, próximo à rampa do helicóptero, perdeu o equilíbrio e caiu para fora. Não se sabe se ele caiu e morreu na hora, portanto morrendo imediatamente, ou se foi capturado pelos combatentes da Al-Qaeda e executado depois com um único tiro na nuca. Linhas hidráulicas do Chinook foram cortadas na explosão, e os pilotos lutaram para controlar a aeronave. Eles tiveram que sair do combate e pousar o helicóptero danificado em um local seguro. Os pilotos pousaram o Chinook a 6 km no topo de uma montanha deserta. Pouco tempo depois, Chapman e o restante da equipe SEAL decidiram voltar para o perigo. Corajosamente, todos se voluntariaram para voltar e recuperar o corpo de Robert. Agora eles se encontravam no meio de um território controlado pelo inimigo.
Chapman, percebendo o quão vulnerável a equipe está, abre fogo contra o bunker com seu rifle antes de avançar em direção a ele. Enquanto isso, o líder da equipe SEAL tenta subir a encosta para ajudá-lo, mas tropeça e cai. Quando ele chega ao bunker, Chapman já o invadiu, matando os dois insurgentes lá dentro a queima-roupa. Agora se passaram menos de 2 minutos desde que Chapman e a equipe SEAL aterrissaram. Chapman e o líder da equipe enfrentam outro bunker próximo com alguns insurgentes. Um deles opera uma metralhadora PKM e outro usa um lança-mísseis RPG. No fogo cruzado, um insurgente é morto antes de Chapman ser atingido 2 vezes no torso e cair no chão do bunker, sendo dado como morto pelo líder da equipe. O restante da equipe SEAL então avança para a área das rochas e começa a atacar o segundo bunker. O líder da equipe sai do bunker e se junta ao restante da equipe SEAL. Mas a situação é rapidamente considerada sem esperança pelos SEALs, à medida que mais insurgentes inimigos avançam e a equipe SEAL percebe rapidamente que está em perigo de ser dominada por uma força significativamente maior. Um dos SEALs se levanta para disparar sua metralhadora M60 presa à cintura, mas é quase imediatamente lançado para fora da pedra por uma explosão de granada inimiga e arremessado a 3 metros no chão abaixo. A posição é insustentável, o soldado está gravemente ferido e a decisão de recuar é finalmente tomada. Presume-se erroneamente neste momento que Chapman está morto, mas na verdade ele está inconsciente no bunker próximo. Mais tarde saberiam que Chapman, na verdade, havia sido mortalmente ferido e estava morrendo por causa dos ferimentos. A equipe SEAL desce um barranco íngreme coberto de neve e logo um AC-130 chega, disparando seu canhão de 105mm e bombardeando o topo da colina. Isso permite que os SEALs saiam do topo da colina e cheguem a uma clareira próxima, prontos para uma extração de emergência. Durante esse tempo, Chapman está vivenciando esse fogo aéreo destrutivo de sua posição. Após o AC-130 cessar o ataque às 5h20, mensagens de rádio mostram que Chapman está vivo e consciente. Ele informa ao comando que está sob ataque de cerca de 2 dúzias de insurgentes e corajosamente começa a enfrentá-los. Apesar das tentativas de falar com ele, Chapman não responde. Ele continua lutando pelos próximos 40 minutos, até que o sol nasce e já é dia. Ele sofreu mais ferimentos de bala e lesões de estilhaços de granada. O inimigo tenta avançar contra Chapman várias vezes, mas ele repele todos os ataques. Certa vez, um insurgente invade o bunker e luta corpo a corpo com Chapman. Mesmo gravemente ferido após luta violenta, Chapman mata o homem. São 6h13. Chapman está com pouca munição. Uma equipe de resposta rápida com um paramédico está a caminho, e o helicóptero se aproxima dele. Chapman heroicamente sai do bunker e começa a atirar em todas as direções para distrair os insurgentes e impedir que atirem no Chinook que se aproxima. Apesar disso, um foguete inimigo atinge o helicóptero que se aproxima, mas ele consegue pousar forçado com sucesso abaixo da posição de Chapman. Quando a equipe de resposta rápida de 19 Rangers desce pela rampa na parte de trás do helicóptero, vários são mortos enquanto os insurgentes inimigos disparam fogo pesado e contínuo contra esse novo alvo. Nesse momento, Chapman está literalmente com apenas algumas balas restantes e é atingido no coração, morrendo instantaneamente. Eventualmente, após vários ataques aéreos, as posições inimigas são atacadas pelos Rangers, que matam os combatentes da Al-Qaeda e tomam a colina. Todo esse evento foi registrado por câmeras de vigilância de drones e aviões espiões dos Estados Unidos. O sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, John Chapman, de 36 anos, deixou esposa e 2 filhas pequenas. Em 2003, Chapman recebeu postumamente a Cruz da Força Aérea por sua coragem, dedicação e heroísmo extraordinário. Mas após uma longa campanha, isso foi elevado em 2018 à mais alta condecoração das Forças Armadas dos Estados Unidos por bravura e valor, a Medalha de Honra. Batalha de Mirbach, o Álamo do Sars. 19 de julho de 1972, a Rebelião de Dhofar. Em 19 de julho de 1972, uma batalha extraordinária ocorreu perto da pequena cidade de Mirbach, no sul de Omã. Um grupo de 9 soldados do ESAS lutava contra ondas de ataques de mais de 250 insurgentes em uma batalha que durou 7 horas. 2 soldados do A6 morreram na ação, mas o inimigo foi repelido e recuou. Uma coragem excepcional foi demonstrada pela pequena força, e a batalha merecia ser conhecida como o Álamo do Sars. O Sultanato de Omã, antes de 1970 chamado Sultanato de Mascate e Omã, já vivia uma guerra civil antes da chegada do Serviço Aéreo Especial Britânico.
Desde 1963, o governo real enfrentava a Frente de Libertação Marxista de Dhofar, que buscava criar uma república independente na província mais ao sul de Omã, Dhofar. No fim dos anos 1960, insurgentes com apoio do governo comunista do Iêmen já controlavam quase toda a província. Em 1970, para retomar o controle total do país, o recém-estabelecido governo omanense buscou a ajuda dos britânicos, que tinham seus próprios interesses políticos e comerciais na região, principalmente o controle dos campos de petróleo. Como resultado disso, o governo britânico enviou tropas das equipes do Serviço Aéreo Especial para Omã, a fim de ajudar no treinamento das Forças Armadas do Sultão de Omã. As atividades deles, chamadas Operação Tempestade, incluíam apoio de inteligência e auxílio no recrutamento e treinamento dos dofaris locais para lutar pelo sultão. Os soldados do SARS formaram equipes de treinamento do exército britânico, chamadas BATs, espalhadas pela região disputada. Uma base BAT estava nos arredores da pequena cidade costeira de Mirbat. Em 19 de julho de 1972, combatentes da Frente Popular para a Libertação do Golfo Árabe Ocupado, sucessores da Frente de Libertação de Dhofar, atacaram a cidade. Seus homens eram popularmente conhecidos como Adu, que em árabe significa o inimigo. A cidade de Mirbat era protegida por um perímetro de arame farpado, que era guardado por um pequeno grupo de Dhofar locais e seu arsenal, que faziam parte de uma força paramilitar formada para ajudar o exército regular de Omã, além de um grupo de 9 soldados SS do Esquadrão B. O restante da gendarmeria estava alojado no pequeno forte próximo ao arame farpado, enquanto os Essais estavam em uma casa fortificada menor. Ao sul deles havia outro pequeno forte com cerca de 30 membros da milícia Firka. Porém, todos menos um do grupo patrulhavam durante o ataque. A gendarmeria era composta, em sua maioria, por pessoas inexperientes, e ainda estavam passando pelo treinamento básico e estavam armados apenas com velhos rifles de ferrolho .303. Então a unidade SAS era o único grupo experiente e preparado para combate na região. 4 companhias de combatentes e Adu chegaram aos arredores de Mirbat em 19 de julho. Eles primeiro encontraram o piquete da gendarmeria de Dhofar acampado nas encostas do deserto chamadas Jebel Ali. Então, às 5h15, uma pequena unidade Adu se aproximou sorrateiramente dos guardas e cortou suas gargantas enquanto dormiam, sem alertar o restante dos defensores fora da cidade. Depois, a companhia de armas de apoio Adu atacou, lançando granadas de morteiro ao redor do perímetro de defesa. Dentro da casa dos morcegos, os soldados do Essaz estavam descansando, mas as explosões os acordaram, e inicialmente eles pensaram que era apenas o Adu testando o estado de alerta deles. Quando o som das explosões se aproximou, os homens do CS saltaram das camas, pegaram seus fuzis L1A1 SLR e correram para as posições. Alguns subiram ao telhado pela escotilha e se esconderam atrás de um parapeito de sacos de areia. Eles montaram a metralhadora Browning M250 e a prepararam para fogo sustentado. 2 soldados correram para trás da casa para operar o morteiro L-16 de 81mm e responder ao bombardeio inimigo. Sargento Talayassi Labalaba da Asfid, conhecido como Laba, saiu de casa e correu ao forte da gendarmeria, onde havia uma trincheira com um canhão de 25 libras da Segunda Guerra Mundial. De chinelos, o comandante-capitão Mike Keely subiu no telhado para ver o que ocorria. O amanhecer ainda não havia chegado, mas à distância ele percebeu o pelotão de morteiros inimigo lançando projéteis contra eles, além dos clarões das submetralhadoras PPS-41 dos soldados inimigos. Era claro que os Adu iniciavam um ataque, então ele mandou seus homens se prepararem para revidar. Após ter certeza de que a gendarmeria da linha de piquete não voltaria ao fogo cruzado, ele enviou uma mensagem por rádio ao quartel-general em Al-Karif pedindo apoio aéreo. Ele não sabia que toda a gendarmeria estava morta? Quando os combatentes Adu estavam se aproximando do arame farpado, o SAS abriu fogo com tudo o que tinha, incluindo o canhão de 25 libras. No fosso da arma, o sargento Laba operava sozinho o canhão, tarefa normalmente feita por 4 a 6 homens. Laba logo atraiu a atenção dos Adu, que focaram seu fogo no fosso da arma. Com tiros voando ao seu redor, Laba conseguiu disparar um tiro por minuto contra o inimigo que se aproximava. Só quando foi atingido no queixo é que Laba pediu ajuda. Sekonaya Tatakavesi, outro soldado fijiano, correu sob tiros e pulou na trincheira. Ele e Laba nivelaram a arma e, sem mirar, continuaram a disparar a queima-roupa contra os combatentes Adu, que já haviam rompido o arame farpado.
Os paramilitares dentro do forte da gendarmaria se juntaram para ajudar e revidaram com seus rifles 303 das janelas do forte. Quando o inimigo se aproximou da trincheira da metralhadora, Laba tentou pegar o morteiro de 60mm, mas morreu instantaneamente ao ser atingido no pescoço. Hakavesi foi baleado, mas continuou lutando com seu rifle semi-automático. O Capitão Killy viu tudo e rapidamente contatou o quartel-general pelo rádio, solicitando apoio aéreo e evacuação médica para Laba. Ele e o médico da tropa, Thomas Tobin, correram até Taka para ajudá-lo a defender a metralhadora. Enquanto Killy e Taka continuavam a lutar contra os combatentes Adu, alguns dos quais estavam a poucos metros de distância, Tobin rastejou até Laba para verificar seu estado. Infelizmente, assim que percebeu que não havia nada que pudesse fazer por seu companheiro, ele também foi atingido no rosto. Mesmo que o Capitão Killy e seus homens tenham lutado bravamente, era apenas uma questão de tempo, até que os combatentes Adu dominassem sua posição. Felizmente, eles foram salvos pelos jatos BRK Strike Master da Força Aérea do Sultão de Oman, que repeliram os combatentes Aedu com suas metralhadoras e mísseis. Ao sul, 3 helicópteros Huey desembarcaram, 21 soldados do exército do Esquadrão G, armados com fuzis semiautomáticos, metralhadoras e lançadores de granadas M79. Eles seguiram em direção aos seus companheiros, suprimindo os combatentes Adu pelo caminho. Ao mesmo tempo, a milícia Firka retornou de sua patrulha e atacou os Adu pela retaguarda. Às 12h30, eles se retiraram e a batalha terminou. Só então o helicóptero pousou para evacuar os soldados feridos do SS. O sargento Laba já estava morto e o médico Tobin morreu depois devido aos ferimentos. Taka estava gravemente ferido, mas conseguiu caminhar até o helicóptero. Outro soldado do SAS ficou levemente ferido. O SAS relatou 38 soldados Adu mortos, mas o total real passou de 80. A derrota em Mirbat foi devastadora para as unidades Adu, e eles nunca mais tentaram tomar a cidade. 9 soldados do SAS e aliados resistiram quase 7 horas contra mais de 250 insurgentes. Foi um sucesso realmente notável, mas que não pôde ser reconhecido publicamente. O governo britânico quis manter seu envolvimento em Oman em segredo, por isso os homens do SAS de Mirbat esperaram 3 anos para receber as recompensas merecidas. O capitão Mike Killy recebeu a ordem de serviço distinto. O soldado Sekonai Atakavesi recebeu a medalha de conduta distinta, e outros 2 soldados do SAS receberam a medalha militar. E o sargento Talazi Labalaba também foi mencionado postumamente em despachos. Muitos dos membros do SAS acreditam que pela coragem demonstrada ao manusear sozinho o canhão de 25 libras, Laba merecia nada menos do que a Cruz Vitória. No entanto, foi a bravura dele e do restante de sua unidade que fez da Batalha de Mirbat uma das atuações mais heróicas da história do Serviço Aéreo Especial. Em outubro de 2018, o Duque e a Duquesa de Sussex, Príncipe Harry e Meghan, inauguraram a estátua de Laba em Nadi, na ilha de Fiji, durante sua turnê pela Austrália.